Está fazendo essa leitura aqui. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Queridos, o contexto do Salmo 37, do Salmo inteiro, é sobre a confiança em Deus e a importância de não nos deixarmos abalar pelas adversidades da vida e pelo sucesso dos ímpios. Um dos salmistas, Asaf, no Salmo de número 73, ele demonstra ali que durante muito tempo também foi difícil essa questão para ele, e admitiu que às vezes parece não entender o possível paradoxo que há entre a prosperidade do injusto e da opressão do justo. O texto poético do Salmo 37 deixa bem claro que o salmista que escreveu este poema foi Davi, e nos mostra também que Davi não escreveu esse poema na sua juventude, mas escreveu esse poema já de idade avançada, um homem já mais maduro. No mesmo Salmo 37, no verso 25, você vai ver ele falando: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso explica a forma como o autor se coloca ao longo do Salmo, observando a sua experiência de vida bate certinho com a reflexão do Salmo 37. Deleita-te no Senhor. Eu fui atrás do significado disso no hebraico. O significado é encontrar prazer profundo, satisfação e contentamento em Deus, entregando a sua vontade e reconhecendo como fonte de tudo. Em outras palavras, é ter um amor e uma dedicação por Deus que molda os desejos dos nossos corações, levando-nos a conformar a nossa vontade à dele e confiar que Ele realizará os nossos anseios mais verdadeiros. Este ensinamento encontrado em Salmo 37, verso 4, não promete a realização das vontades egoístas, mas sim a gratificação de um coração à medida que se alinha com os propósitos divinos. Em resumo, deleita-te no Senhor é um convite para colocar a Deus em primeiro lugar, encontrar nele a nossa maior alegria e entregar o coração a Ele, confiando que Ele cuidará dos nossos desejos mais sinceros. Este salmo é um salmo forte, é um salmo reflexivo. E aí nós vamos para outra fase. Vamos agora para histórias de vida. Deus do impossível. Agora que entendemos o nosso versículo base do tema, agora que deu para ter uma compreensão melhor do que quer dizer Salmo 37, verso 4, deleitar-se no Senhor. Agora vamos para a história de vida. E a história de vida que eu tenho para contar aqui poderia ser a minha, poderia ser a sua, de um amigo
amigo, de um conhecido. Se eu fosse contar minha história de vida aqui, o culto ia acabar lá para meio-dia, 1h. Mas qualquer um que a gente for contar a história de vida vai demorar. Mas nós vamos contar a história de vida, vamos tentar resumir um pouco da história de vida de quem? De Davi. Porque eu creio que todo o tema nos leva a Davi. O salmo foi escrito por Davi, a reflexão é de Davi, e nós precisamos entender a história de vida de Davi. E eu vou te falar, juventude, Davi foi um cara fantástico. Davi é um cara que eu falo assim, meu Deus do céu, que cara impressionante, que história de vida. E aí quando botaram aí, Deus pode fazer o impossível? Sim, Deus realizou o impossível na vida de Davi diversas vezes. E aí nós vamos acompanhando a história de Davi no Salmo 1 Samuel, capítulo 16, do verso 10 ao 11. Você vai ver um pastor de ovelhas, sendo ungido rei pelo profeta Samuel. Um homem que cuidava de ovelhas, gente. Não entendia esse negócio de ser rei. E ele foi separado pelo profeta Samuel para ser rei. Olha o começo da história de Davi. É impossível nós entendermos isso, mas o impossível é a especialidade desse nosso Deus. Ele faz o impossível. Ele pega o incerto, o improvável e faz acontecer. Ele pega o jovem mais problemático da igreja e faz do jovem ser o pastor, e faz do jovem ser o missionário. Aquele que todos falam, vixe, esse aí não tem jeito, toda hora dá um problema. É que Deus gosta dessas coisas. Deus, ele gosta de nos confundir. Deus gosta de falar assim, ó, não é desse jeito, meu irmão, não é esse certinho aqui que vai ser usado. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Quando Davi foi ungido rei, e a história de Davi, ela se mistura com a nossa história. O profeta chegou e falou, traga todos os seus filhos, Jessé. Jessé trouxe todos os seus filhos, mas esqueceu Davi no pasto. E Samuel olhava e falava, é esse aí. E Deus falava, não é esse não. Tu olha com olhos humanos, mas eu olho o que está dentro do coração. Aleluia. É o que está aqui dentro que importa. Não é a tua aparência externa. Não é se tu sabe falar ou se tu não sabe falar. É se tu não fala Flamengo problema. Não é isso. É o coração. É o coração. É a entrega. É o se deleitar-se no Senhor. E aí você vai entender que muitas das vezes nós somos esquecidos. Esquecido por pai, esquecido pelo pastor, esquecido pela mãe. Nós somos esquecidos às vezes. Às vezes estamos fazendo um trabalho assim, aí tu fala, poxa, mas meu pastor nunca me olha. Muitas vezes nós estamos esquecidos. E Davi foi esquecido pelo pai. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Deus não esquece de você. Aleluia. Deus não esquece de você. Samuel falou, acabou os seus filhos? Acabou os filhos? Às vezes não tem um que está pastoreando. Tem um que está pastoreando ovelha. E foi o que foi chamado. E foi o que foi ungido. É assim que Deus faz. Pega o menor e coloca como o maior.
É isso que Deus faz, mocidade. É isso que Deus faz, juventude. Aí depois nós vamos entender que após ser ungido, ele vai ficar com Saul no reino, tocando harpa. O Espírito de Deus sai de Saul e vem o Espírito de Deus e atormenta Saul. E é preciso chamar alguém que toque. E vai Davi tocar. E engraçado, gente, que a Bíblia diz que Saul amou Davi e fez de Davi seu pajem. E quando ele estava atormentado, Davi tocava. Igualzinho ali, ó. O Gabrielzinho tocando. Eu atormentado aqui, toca, Gabriel. Gabriel tocando. Aí o melhorou. Então, olha que coisa linda. O cara é ungido rei, é levado para o castelo para começar a entender o que acontece ali. E olha a simplicidade do coração dele. Eu lembro que a Claudinha veio pregar aqui. Ela falou: olha, eu não sei se depois eu fosse ungido rei, eu ia fazer mais alguma coisa. Eu falei: opa, eu não. Agora eu sou o rei. Isso é deleitar-se no Senhor. Aleluia. É mesmo sabendo das promessas de Deus na tua vida, tudo se engrandece, tudo se acha melhor que os outros. Na vida, seja ela secular, seja ela profissional, seja ela na igreja, está cheio de gente que se acha melhor que os outros. Está cheio de gente que não entende o deleitar, não entende que quem faz é Deus. Por mais que tu tenha oratória boa, por mais que tu tenha as melhores roupas, por mais que o cabelo esteja no gel, meu está no Neutrox, cara. E ele fica assim com quando ele começa a secar, parecendo até que está liso. Todo mundo pergunta se eu estou fazendo escovinha, mas não estou. É só o Neutrox. Negócio simples. Então, queridos, tem muita gente que se acha, mas não entende. Não entende que tudo é Ele. Tudo depende dEle. Mas Davi entendia isso. Davi compreendia isso. Mesmo na sua juventude, mesmo na sua mocidade, ele compreendia isso. Jovem, nós vamos errar, vamos vacilar várias vezes, mas temos que ter esse entendimento que é Deus que faz as coisas acontecer, que é Deus que abre as portas, que é Deus que faz você passar no concurso em primeiro lugar, assim como disse o pastor Olavo. É Deus que faz você passar no vestibular em primeiro lugar. As forças não é que tu estudou, fez a tua parte, amém, mas quem te colocou ali foi Deus. Não se engrandeça, não pegue a glória de Deus para si. Esse é o mal de todos nós, é acharmos que somos alguma coisa, é acharmos que fizemos um evento fantástico, sabe daqui, caraca, sou o cara. Não, meu irmão, é Deus, que se não fosse a misericórdia de Deus, nada acontecia. Se não fosse Deus te usando, nada vai acontecer. E aí nós vamos seguindo a história de Davi, porque é fantástica a história de Davi. Tanto é que, olha quantos filmes nós temos de Davi. Davi versus Golias. Nossa, deve ter mais de 10 mil filmes, antigo, novo, série. Esses dias eu assisti uma lá que era A Casa de Davi. Davi não era nem ruivo, nem franzino. Davi tinha um cabelo preto nessa casa de Davi. Eu olhei assim e falei: mas a Bíblia fala que ele era ruivo, cabelo preto nessa. Mas tem vários filmes da história de Davi. E aí tu vai para 1 Samuel 17, do 34 ao 37, Davi fala algo fantástico ali. Davi, ele chega ali onde está sendo afrontado o povo de Israel pelo gigante
de Gate, Golias. E ele chega ali, na hora que ele chega ali, ele fala: olha, eu vou lá contra aquele gigante. Eu vou lá. Está todo mundo aí se escondendo, os grandes guerreiros de Israel estão se escondendo, mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu sei, eu entendo o que é deleitar-me no Senhor. Eu sei o que é isso. Eu vou lá enfrentar o gigante, porque a maioria dos guerreiros de Israel estavam pensando na sua própria força, estavam achando que era eles que iam conseguir. Mas contra gigante, meu irmão, é só Deus. E aí, nessa parte, nós vamos ver Davi falando: olha, eu derrotei um leão e um urso, e certamente vou derrotar esse gigante. Ele bota ali um currículo para Saul. Fala: Saul, meu currículo está aqui, ó, um leão e um urso. Um leão e um urso. Eu dou conta desse gigante. E olha que coisa maravilhosa, nós também derrotamos leões. Não tem aquele ditado, né? Um leão a cada dia. A cada dia, quando nós acordamos, nós derrotamos nossos leões e nossos ursos. E assim como Davi, é algo que é só nós que vê. Ninguém viu Davi derrotar o leão, ninguém viu Davi derrotar o urso. Foi sozinho. Foi uma experiência dele e Deus. Foi Deus preparando Davi para coisas maiores, preparando Davi. Leão e urso, animais irracionais. Aí vem Davi contra o gigante, racional. Aí vem Davi contra o gigante, onde todo mundo vê. Não era mais escondido, todos estavam vendo, todos viram a derrota do gigante sobre as mãos de Davi, o ungido de Deus, aquele que se deleita no Senhor. O menino foi lá, jovem, e derrubou o gigante. E quantos gigantes tem na nossa vida, na nossa história? Quantos gigantes aparecem na nossa vida, na nossa caminhada? Os problemas, as situações, as lutas, desemprego, perdas. E nós precisamos avançar, nós precisamos seguir em frente. Deus é conosco, nós precisamos confiar nele. A luta está difícil, estou quase desistindo. Ajoelhe e ora, ajoelhe e ora. Deus vai te dar a direção. Olha, o nosso maior inimigo, meu irmão, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. É o nosso egoísmo. É o nosso acharmos que somos melhores. Somos nós mesmos que nos condicionamos a passar por muitas lutas, a passar por muitas dificuldades. São as nossas escolhas erradas, são o nosso não confiar em Deus, acreditar que podemos com a força do nosso braço, do nosso entendimento, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, com a influência do nosso pai, com a influência da nossa mãe. Igreja, entenda, é Deus. É Deus na nossa vida. É Ele que faz. É Ele que nos afasta da droga, da prostituição. É Ele que nos afasta do adultério. É Ele que nos afasta da derrota, do vexame, da tristeza. É Ele. Nós somos os responsáveis pelas nossas maiores derrotas. Nós. E aí nós sempre queremos atribuir a culpa à situação, a culpa a pessoas, a isso e aquilo. Hoje no Guará tem uns caras que eram os caras famosos do Guará. Na minha juventude, eram os caras do Guará. Tony Maneiro,
cachorrão. Eram os caras que a gente falava, pô, os caras são os caras, batiam todo mundo, fazia acontecer aqui no Guará. Hoje estão de mendigo, cara. Os caras estão de mendigo lá no Pão de Açúcar. Os caras viraram mendigo. E eram os bambambam do Guará, no meu tempo de jovem. Eles podem querer culpar situações, isso e aquilo, não, mas a culpa é deles. Foi eles que buscaram aquilo para isso. Foi eles os responsáveis pelas suas maiores derrotas. E vamos continuar falando de Davi, porque eu sou louco por Davi. Davi é fantástico. A história de Davi é linda. E aí Davi mata o gigante. E aí vem o pior inimigo de Davi. Não foi o leão, não foi o urso, e também não foi o gigante. O pior inimigo de Davi foi o lobo. O lobo. Gênesis 49, verso 27. Cadê aquela moça da mídia? Yasmin? Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Benjamim, tribo de Benjamim, tribo na qual veio o rei Saul, tribo na qual Saul botava ali o seu escudo. Benjamim, o lobo. Esse foi a pior luta de Davi. Após Davi derrotar o gigante, as mulheres começaram a cantar um cântico. Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Nessa hora a Bíblia diz que Saul ficou, opa, que é isso? Davi matou 10 milhares, eu só milhares. Para ele só falta agora o trono. Meus irmãos, se você pegar 1 Samuel, do capítulo 18 ao capítulo 31, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 capítulos. Você vai ver Saul perseguindo Davi. Saul perseguindo Davi. 14 capítulos. A derrota do leão e do gigante foi aqui em um capítulo. Foi rápido. Mas a perseguição do lobo foi 14 capítulos da Bíblia. E muitas das vezes, meu irmão, o que acontece na história de Davi acontece na nossa. Muitas das vezes nós somos perseguidos. E por mais que a gente ache isso um absurdo, às vezes até pelos irmãos, acontece. Acontece, meu irmão. Quem vendeu José para o Egito? Seus irmãos. Quem matou Abel? Seu irmão. E muitas das vezes os nossos próprios irmãos, seja irmão de sangue, seja irmão de igreja, muitas vezes eles se levantam contra nós e falam injúrias e nos entristecem e nos perseguem, porque a Bíblia nos mostra isso claramente. Não tem como a gente falar, não, a igreja é perfeita. Não é. Não, a igreja não tem os egoístas. Não é. Não, a igreja tem aqueles que não agem por interesse próprio, mas tem aqueles que agem pelo seu interesse. Aqueles que gostam do aplauso, aqueles que gostam do tapinha nas costas, aqueles que se alegram quando tu acaba de pregar, o pastor fala:
Muito bem, irmão. Aí tu já, caraca, o pastor falou, ó, eu sou o cara. Tem. E vou te falar, tá cheio na igreja. Nas igrejas espalhadas por todo o mundo. Você sempre vai ver isso. Um querendo puxar o tapete do outro. E é algo às vezes que a gente fica até assim, mas a igreja não é amor, não é isso, não é aquilo. Ainda é o melhor lugar para se estar. É aqui dentro da igreja. Porque Deus está aqui, Jesus está aqui. É aqui que nós vamos nos deleitar no Senhor, não tem outro lugar. Igreja é importante demais na vida de qualquer cristão, de qualquer crente que queira avançar para o céu. Esse negócio de desigrejado deve ser aquilo que o pastor Misael falou, né? Os crentes não praticantes. Deve ser os desigrejados agora, né? Ah, não, eu sou crente, mas não congrego em nenhuma outra igreja. A importância que tem a igreja é muito grande. Você assistir essa pregação numa live é legal, é interessante, a tecnologia nos providenciou isso. Mas você assistir a pregação aqui, sentado do lado do teu irmão na igreja, é outra coisa, meu irmão. Você vê ao vivo, é outra coisa. Você ouvir o cuidado que Denival tem, que Samuel tem, nas palavras, nas orações. Não dá para tu sentir esse amor que esses pastores têm pela igreja, pela tela. Tem que ser ao vivo. Congregue, esteja na igreja. Ah, mas tem, meu irmão, e não vai deixar de ter. Tem uns que vão te vender, tem uns que vão te matar, tem, mas Deus está ali para te sustentar, para te levantar. Deleite-se no Senhor. Não importa. Quem vê as coisas é Deus. Não faça querendo a aprovação dos homens. Não faça querendo tapinha nas costas. Faça porque é para Deus. É a vontade dele que se alia à sua vontade. O lobo foi a maior perseguição que Davi enfrentou. E aí nós vamos continuar vendo a história de Davi. Em 2 Samuel, nós vemos que no capítulo 5, Davi vira rei de toda Israel. De toda. 2 Samuel, capítulo 5, tu vai ver. Ele pega toda Israel para reinar. No capítulo 6, ele vai trazer a arca, a presença de Deus para dentro de Israel. No capítulo 11, ele comete adultério com Betseba. Porque na nossa história vai ter altos e baixos. Vai ter momentos que tu vai cair, mas vai ter momentos que tu vai levantar de novo. As meninas cantaram aqui o negócio da graça. Como é que foi, Amandinha? Da graça ali. E cai em tuas graças. E aí depois ele fala, e cai em tuas graças de novo. É isso. E cai em tuas graças. Aí elas até pararam ali, né? Fez aquele teatro. E cai em tuas graças de novo. É isso. E Davi, no capítulo 11, comete adultério. No 12, Natan vai nele e expõe o adultério. E o mais lindo é que Davi reconhece. Davi não manda matar o profeta. Podia mandar matar o profeta, mas ele reconhece. Sabe por quê? Porque Davi se deleita no Senhor. Ele reconhece. Natan conta aquela história e fala, olha, foi você, Davi. E aí nós vamos vendo a história. Depois nós vamos vendo ali as coisas que acontecem com Davi, Amon e Tamar. Um negócio trágico. Amon se apaixona pela irmã. Aí depois nós vamos ver Absalão matando Amon. Depois nós vamos ter também
a rebelião de Absalão. Deve ter sido muito difícil para Davi. E a história de Davi se entrelaça com a nossa. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, você reconhece coisas da sua vida que aconteceram na vida de Davi. E aí nós vamos seguindo em frente. Tem a morte de Absalão. Absalão é morto. Davi chora demais. É morto por Joabe. Ele saindo em fuga, prende-se no agalho, e Joabe ele passa o cerol em Absalão. E no 23 nós vamos ver as últimas palavras de Davi, no capítulo 23. E em 1 Reis, no capítulo 2, nós vamos ver ele aconselhando Salomão e a morte de Davi. Davi teve uma história linda. Tanto é que depois de anos e anos nós estamos aqui falando de Davi. Depois de anos e anos nós temos filmes que Hollywood faz por Davi. E aí, para encerrar, que eu acho que eu já estou a 1 minuto, ainda bem que eu vou encerrar agora, cheguei no final. Para concluir, para fechar, eu tenho que fechar isso com o que Paulo disse. Paulo, Atos, capítulo 13, verso 22, olha o que Paulo vai dizer. E quando este foi retirado, que foi Saul, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque aprendeu a se deleitar no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar toda essa juventude, toda esta igreja.